Olá, eu tenho feito uma série de textos, documentos, análises de caráter histórico, econômico, geopolítico, já há uns 2, 3 anos, uns 3 anos, né, desde o fim da pandemia, principalmente, do começo da guerra da Ucrânia para cá. Eu tenho atentado mais para isso, e isso é também o resultado de toda minha longa formação na área de filosofia, especialmente com esse foco em ciência da história, em teoria, ou análise, perdão, não é teoria, análise econômico-social da história, e concentradamente do período em que estamos agora, do período contemporâneo, né? Daquilo que eu chamo de o período do sistema capitalista mundial contemporâneo, né? Ou a análise do sistema capitalista mundial contemporâneo. E com base nessa análise, eu cheguei a umas conclusões já bem elaboradas, que estão nesses artigos, e que me embasaram a certas previsões ou projeção de tendências, né? E que estão se confirmando em geral. Isso reforça meu modelo de análise. Eu quero prosseguir agora fazendo então uma sala de situação aberta, né, do mês de setembro de 2025, como a gente está na atualidade. Então, primeiro, infelizmente, ninguém foi capaz, ninguém é capaz ainda hoje, né, de parar as guerras, grandes guerras já, que estão ocorrendo na atualidade, que se tornaram realmente catastróficas, né? Seja pela quantidade de combatentes mortos, seja pelo caráter genocida, como é nesse contínuo holocausto do povo palestino, e que está agora tomando contornos mais monstruosos ou finais, infelizmente, e mais uma vez sem que ninguém no mundo consiga deter isso, né? Além disso, por outro lado, né, nesse mesmo contexto, a aliança hegemônica ela se enfraquece, apesar de todos os esforços para conter essa decadência, né? A aliança hegemônica atual. Os governos da Europa estão apodrecidos por uma crise econômica já duradoura, né? E são eles que, por isso mesmo, tomam a frente do partido da guerra, os principais propagadores da guerra no momento são eles, e como é de se esperar, né, dos líderes políticos capitalistas, ao fim de grandes crises sistêmicas, serem propagandistas da guerra, conduzirem seus povos às guerras. Os Estados Unidos estão tentando endurecer a sua posição, tentam endurecer, né? Ou estão endurecendo, né? Rugindo e ameaçando, buscando se impor pela força e pelo medo, como um leão velho que ainda tem seus últimos momentos de poder, mas já não é mais tão dominante, né? Como também era de se esperar, isso já está resultando em mais desconfiança e contraposição em relação aos Estados Unidos e aos seus aliados, e em mais deslocamento de parcerias e alianças em direção a um eixo contra-hegemônico que se forma em torno da China. Já não há saída para as estratégias de poder da aliança hegemônica decadente, e ela se arrasta em crises econômicas e sociais, com reação quase natural de tentativas de imposição de poder e guerras, em contraposição ao vetor, ao drive, né, de desenvolvimento e parcerias com ganho mútuo que são apresentados pelo polo contra-hegemônico. Como em qualquer briga de gangues, acertar primeiro os mais fracos entre os elos importantes da cadeia adversária, né, é tático. E por isso o Brasil e a China se tornaram os alvos principais da guerra tarifária dos Estados Unidos no momento.
foram identificados como potenciais elos fracos nessa virtual e real aliança contra-hegemônica mundial. Tem aspectos de virtuais, mas aspectos já bem reais também. É certo dizer que os Estados Unidos, a Europa, com o Reino Unido, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, Israel, Filipinas, Taiwan e outros, pode colocar o Reino Arábico, né? Arábia Saudita, fazem a aliança hegemônica atual. Também continua sendo certo dizer que a China, a Rússia e sua zona de influência imediata, né, no entorno, a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã, o Paquistão e alguns outros fazem uma aliança contra-hegemônica atual. Ficam como países pêndulo decisivos por seu peso econômico, estratégico, populacional e, portanto, geopolítico, justamente, em primeiro lugar, a Índia e o Brasil. E também até seguidos da Indonésia, da Nigéria, da África do Sul, na verdade toda a África e também até mesmo parte da Europa Oriental e Central. Tudo isso são países que podem pender para um lado ou outro nessas alianças que são em contraposição virtual e real no mundo atual. Estes seriam os países e regiões pêndulo mais decisivas. E cada vez mais parece mais claro, mais consistente, que esse pêndulo está se dirigindo ao eixo chinês, sino-russo ou multipolar, se você quiser, dos BRICS, da Sociedade de Cooperação de Xangai, né, da Organização, né, da Cooperação de Xangai, da África e do centro, sudeste centro-africano com a China, centro-asiático, e também a África, é isso que eu queria dizer. A África, com o apoio militar russo e com investimentos chineses, está passando por processos decoloniais, de descolonização. Vários países da Europa Oriental estão se alinhando já abertamente à Rússia e à aliança em torno à China. A Indonésia parece também estar tão entrelaçada economicamente com a China agora e está em franco desenvolvimento com esse entrelaçamento, né, que não deve voltar atrás nessa aproximação com a China. Até mesmo o Brasil e a Índia, os elos mais relevantes, mais fracos na visão estratégica do governo dos Estados Unidos, parece que já se decidiram a não ceder à pressão do tarifaço e de sanções diretas que estão sendo impostas contra elas e vão seguir aproveitando as vantagens estratégicas da parceria econômica com a China e a Rússia e com o restante do mundo. Já existem bons indícios de que estão, de fato, em uma rota certa, inevitável, de franca aproximação política e estratégica com o novo eixo contra-hegemônico. Por fim, até mesmo as áreas de influência e controle mais imediatos e aparentemente inquestionáveis dos Estados Unidos, como México, Canadá, o restante das Américas, né? Tudo isso agora está muito balançado e certamente muito mais propenso a assumir posições de soberania e muito mais próximo, portanto, do polo motor chinês. Parece claro, portanto, que, independente do quanto isto vai custar, a substituição da ordem mundial atual sob a aliança hegemônica polarizada pelos Estados Unidos está em curso avançado, essa substituição. E imparável, ela terminará sendo superada por uma nova ordem polarizada pela China. O Brasil tem, sob os dois aspectos sinalizados acima, importância real neste processo. Primeiro, porque é um dos países pêndulo mais importantes nessa disputa pela hegemonia, pela ordem mundial, com peso real na definição desse processo,
ou pelo menos em seu ritmo e em seu custo, né? Quanto vai demorar e quanto vai custar essa transição. O Brasil vai ser importante nesse aspectos que são muito, muito relevantes. A posição do Brasil, seu direcionamento estratégico na economia e na geopolítica mundiais, mesmo na ausência de poderio militar relevante, é, portanto, de grande importância para o desenrolar desse processo histórico, que de todo modo parece inevitável. Se o Brasil se decidir e se mantiver firme em uma posição de parceria econômica estratégica com o polo chinês, mais rápido e mais suavemente esse processo vai acontecer, se dará. E quanto mais o Brasil vacilar nesse sentido, mais ele vai dar forças ainda, né, ao poder decadente e mais acrescentará no risco de maiores crises e guerras mundiais, que são, ao fim, a última estratégia de uma aliança decadente para permanecer no poder. Não deve haver dúvida de que essa estratégia será tentada, mesmo que ela seja estúpida e verdadeiramente suicida. Veja-se como a Europa, o Reino Unido, se tornaram hoje os verdadeiros arautos, os principais propulsores e defensores da guerra. O poder dos Estados Unidos também, obviamente, não deixa nunca de se sustentar na guerra, apesar da retórica contraditória do governo atual, que certamente ainda não está no estágio de franco delírio suicida como a Europa já se encontra na atualidade. Mas certamente ainda também chegará a isso no processo de sua decadência relativa atual e inevitável, se não for obrigado a se conter por forças externas ou revoltas internas. Então, parece que o nível já, como eu estou dizendo, de franco delírio suicida que a gente está vendo nos governos da Europa, está próximo também nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos num momento onde a opção pela guerra e pela destruição parece cada vez mais razoável para esses polos de poder no mundo. E dois são os fatores históricos objetivos que impulsionam a crise global, que já está nesse nível rapidamente indicado pelo risco crescente de grandes guerras, né, mundiais. E são dois fatores que aos poucos que impulsionam tanto a crise quanto a resolução dela, que também aos poucos já vai se configurando. Em primeiro lugar, a crise econômica sistêmica do capitalismo mundial, que se desdobra desde 2007 e que chega agora a limites extremos, apesar de todas as políticas anticíclicas e de proteção social que os mais diversos países têm lançado mão reiteradamente desde então, desde 2007, várias ondas de injeção de recursos anticíclicos, né, de proteção social estão acontecendo. As medidas anticíclicas dos recursos de proteção social estão atingindo ou já atingiram um limite político e financeiro dentro da estrutura política e financeira dessas nações, na ordem política atual, que é imposta pela condição da dívida pública. E dívida pública que já está em franca crise em grande parte dos países da aliança hegemônica ou próximo disso. Especialmente na Europa, mas também já nos Estados Unidos. Portanto, não parece haver qualquer perspectiva favorável para novas rodadas de injeção generosa de recursos públicos para salvar as economias em crise. A crise extrema leva a medidas extremas. E é o que se vê nas ações dos governos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde já é aparente o desespero, a tentativa desesperada de tomar as rédeas da situação e um direcionamento cada vez maior para o confronto, para a imposição de poder, para a intimidação e para a guerra.
ainda não estão claros todos os efeitos do tarifaço do governo dos Estados Unidos. Os dados ainda não estão todos consistentes na direção predominante dos resultados econômicos, sobretudo. Já se vê alguma coisa do que era esperado, por exemplo, em termos de quebra de cadeias de produção e as consequências que isso tem para a economia, mas eu não quero adentrar isso porque os dados ainda precisam ser melhor decantados, o tempo vai comprovar quais vão ser os principais efeitos, mas uma coisa é bem segura, certa, é que esses movimentos muito impositivos, agressivos, né, de proteção da economia do governo americano estão resultando numa reação mundial de busca de diversificação e ampliação de mercados internacionais, né, e a realização de acordos comerciais, bilaterais ou multilaterais, assim como o fortalecimento dos organismos ou instituições multilaterais polarizadas pela China, como os BRICS e a Sociedade de Cooperação, a Organização de Cooperação de Xangai. Isto irá, portanto, também redirecionar os fluxos de investimento e as cadeias produtivas mais intensamente do que já está acontecendo, ou do que já vinha acontecendo até agora, né? Daqui para frente. Certamente em detrimento relativo do polo hegemônico atual e em favor da diversificação, sim, mais polarizada pela China. A tendência histórica é de mais integração da economia mundial e a tentativa contratendencial dos Estados Unidos de reagirem ou de regredirem, por favor, para uma economia mais protecionista e isolacionista, com medidas anti-globalização e de decoupling, né, como se chama, parece que paradoxalmente se reverterá em um benefício para o mundo, com o maior florescimento de uma economia mundial, verdadeiramente, mas ainda mais globalizada, ainda mais integrada e com redução ainda maior da participação do peso do poder econômico relativo dos Estados Unidos. Como sempre, os processos históricos se impõem às vontades e muitas vezes realmente se impõem de tal modo que as ações terminam, paradoxalmente, levando aos resultados opostos e acelerando aquilo que pretendiam interromper ou evitar. A solução da crise econômica sistêmica atual certamente passa pela maior e melhor integração mundial da economia e da vida social em geral. E a ação isolacionista dos Estados Unidos vai resultar em aceleração desse processo e na perda maior, né, da hegemonia dos Estados Unidos. Vamos nos encaminhando para isso. E todos os balões de ensaio, tentativas parciais, limitadas, insuficientes para essa maior integração mundial, desde as instituições de Bretton Woods, todo o sistema da ONU, passando pelos diversos sistemas de integração financeira mundial, pela OMC e até mesmo por todas as iniciativas multipolares dessas últimas décadas, tudo isso irá agora convergir para a proposta chinesa de uma nova governança mundial. Iremos certamente para isso, por mais que o polo hegemônico decadente resista e se contraponha. O fato de ser a China quem anuncia de modo aberto, explícito, essa necessidade, esse desejo é fundamental, é definidor, pois é ela certamente o polo motor, o poder econômico que polariza e dá o impulso e o direcionamento do desenvolvimento econômico e social deste novo momento histórico que estamos começando a viver no mundo. É apenas devido à ascensão da China, que já há um bom tempo se tornou o maior produtor industrial e o principal ator no comércio mundial, sendo o principal parceiro comercial da grande maior parte dos países em todo o mundo, que os atos de força dos Estados Unidos e a postura colonialista da Europa já não conseguem. É só pela ascensão da China, com esse poder que eu descrevi, que os atos de imposição de força dos Estados Unidos e a postura colonialista da Europa já não conseguem mais se impor e determinar a ordem mundial.
Portanto, é apenas por isso que países como o Brasil e a Índia, e até mesmo o México, o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul e a própria Europa poderão conquistar níveis mais elevados de autonomia, de soberania em relação à hegemonia dos Estados Unidos. É também justamente por causa desta ascensão que teremos uma nova integração e coordenação econômica mundial, ao invés do caos econômico imposto pelas ações antiglobalização e imperialistas que caracterizam a política econômica e estratégica dos Estados Unidos no momento. É certo, contudo, que teremos ainda muitos anos adiante em que prevalecerá uma dupla hegemonia, ou uma real bipolaridade geopolítica muito mais verdadeira do que aquela que teria havido no período da União Soviética, que nunca ameaçou de fato a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Teremos por muitos anos ainda a China e os Estados Unidos como grandes polos econômicos e geopolíticos, complementares e antagônicos no sistema mundial. Por um tempo ainda, um bom tempo, os Estados Unidos e os outros membros da aliança hegemônica serão os países com a população mais rica do mundo, constituindo grandes mercados consumidores mundiais e ainda reterão algum predomínio na estrutura informacional e financeira mundial. Mas isto tudo está se modificando de modo cada vez mais definitivo, já com evidência clara que, do ponto de vista tecnológico, industrial e militar, o que é, enfim, praticamente a mesma coisa, já não há vantagem para a aliança hegemônica, ou, ao contrário, essa vantagem já está claramente pendendo para o polo hegemônico. Ainda que seja muito interessante para o Brasil fazer o discurso de sua autonomia e soberania, o fato é que não poderemos nos furtar a assumir escolhas históricas estruturantes dentro da conformação da ordem mundial que se desenvolve neste momento histórico. Em todos os aspectos estratégicos que envolvem a tecnologia e o poderio financeiro, militar, a própria institucionalidade mundial, não poderemos evitar a polarização entre as forças hegemônicas, com o predomínio dos Estados Unidos, e as contra-hegemônicas, com o predomínio da China. Esta polarização é inevitável. Simplesmente a realidade se imporá e teremos que nos desligar, refazer e refundar as estruturas do passado, sob a hegemonia dos Estados Unidos e aliados, como era, ou são, sempre inevitavelmente tendo a China como motor e esteio principal dessa nova ordem, destas novas estruturas e instituições, os novos sistemas estratégicos globais, informacionais, financeiros, monetários, sanitários, militares, etc. Quanto mais decidida e rapidamente o mundo, a Índia e o Brasil em especial, com a importância destacada acima, marcharem para esta direção e objetivamente realizarem essas grandes transformações na estrutura do sistema mundial, mais cedo sairemos da crise e mais nos afastaremos do risco das grandes guerras. Ao contrário, quanto mais nos tardarmos para isso, mais este risco e sua realidade se farão presentes, como já está ocorrendo. Seja como for, a necessidade da maior e melhor coordenação da economia em nível mundial terminará por se impor, porque ela é requerida pelo próprio desenvolvimento produtivo, tecnológico da humanidade no presente. As características regressivas das políticas atuais dos Estados Unidos podem retardar esse processo e talvez até travar a economia mundial, o que de fato só poderia ocorrer com grandes crises sociais em larga escala, ou seja, ao fim, com grandes guerras mundiais. Mas mesmo essas, somente nesse nível, não podem reverter essa tendência histórica. O curso da história não é revertido mesmo com guerras nesse nível. A emergência da China socialista como a grande potência econômica mundial, a não ser que essas guerras tomam a dimensão como catástrofes climáticas também podem tomar uma dimensão de destruição civilizatória, ou seja, de arrasar toda a civilização atual, e aí sim você tem uma outra condição histórica, pós-apocalíptica, como se costuma dizer hoje em dia. Se não, estamos indo por um curso da história
mais ou menos consistente, e este curso passa hoje pela emergência da China socialista como uma grande potência econômica mundial. É isso que me torna racionalmente muito esperançoso de que não teremos que passar por processos ainda mais dolorosos e destrutivos do que já está em curso. O caráter socialista da nova potência emergente, né, indica fortemente que a nova ordem mundial terá um caráter distinto do que já foi até aqui a realidade histórica no sistema capitalista mundial. Indica que, de fato, ela não será colonialista nem imperialista, por exemplo. Isto é tudo em termos de diferenças históricas, né, para o nosso futuro. Não há como se dissociar a crise atual do imperialismo da crise atual do sistema capitalista mundial. Esta crise atual tem sua origem nas décadas de concentração de riqueza e empobrecimento relativo das massas no mundo em geral, e em especial nas economias centrais da própria aliança hegemônica, ou especialmente nesses locais, que marcaram e ainda marcam, né, essa grande concentração de riqueza e até o empobrecimento, certamente o empobrecimento relativo, marcaram a onda neoliberal do sistema capitalista mundial. Os níveis de concentração de riqueza se tornaram extremos até o ponto em que a própria possibilidade de consumo, de novo consumo, especialmente ou essencialmente das massas, se tornou insuficiente para a realização adequada dos investimentos, levando a um estresse contínuo e progressivo nas próprias economias centrais do mundo capitalista, o que foi caracterizado, é caracterizado no presente, tem sido, né, pela queda persistente nas taxas de crescimento econômico, que tem marcado a onda neoliberal em relação ao período social-democrático anterior, e picos